Força, jogo de cintura, não é fácil. Eu falo que hoje em dia, quem não sofre uma pressão gigantesca, né? Seja no serviço, seja no trabalho, seja em casa, né? A pandemia deixou todo mundo agressivo, né? Sem paciência, quer as coisas para onde, mas é o mundo que existe hoje e a gente tem que saber lidar com isso, né? Exatamente. Para não surtar. Tem que ter paciência, não fica doido. Fica doido, fica doido. Bom te ver, bom ver que você tá bem, viu? Família tá bem? Tá tudo certinho aí? Tá bem. E o doutor tá bem? Tô bem, família. Graças a Deus tá tudo bem. É o mais Que bom. importante, né? Tá. Vamos lá, doutor. Queria tirar umas dúvidas com o doutor. Tá Eu bom. acho que a juíza ali do uso campeão andou fazendo cagada lá. Ah, é o que eles mais fazem, né? O que eles mais sabem fazer é isso, né? O doutor tem o número do processo aí? Tem o número do processo aqui. Deixa eu entrar nele aqui. E eu te falo uma coisa, o judiciário está cada vez pior. Eu faço muita mentoria para advogados, né? E eu atendi 2 advogados do bem, pessoas do bem. Você vê que é honesto, um é de outra área, está atuando em causa própria, o outro está precisando de ajuda porque é o primeiro caso dele. E todos estão reclamando muito todo mundo está reclamando muito dos juízes, né? O nosso judiciário está muito ruim. Teve um advogado aqui que eu atendi hoje, o juiz colocou assim, erro grotesco do advogado ingressar com essa ação. É um absurdo ingressar com a ação de embargos de terceiro, só que ele ingressou com a ação de nulidade, né? Aí eu ajudei ele a fazer a reclamação do juiz, no CNJ tem que fazer, bandido tem que reclamar, bandido. Um juiz desse, olha o que ele faz, ele coloca o cliente contra o advogado, pega um psicopata, um xarope, ele vai lá dá 2 tiros no advogado. Depois ele fala, meu Deus, matei o advogado, agora que eu vi que quem errou, quem é o animal aqui da coisa é o juiz, né? Então, não é verdade? É complicado. Deixa eu ver. Já acessei o processo aqui. O que você precisa, Fabiano? O que você está com dúvida? Fala para mim. Queria tirar uma dúvida, doutor. O doutor sabe que eu tenho 4 processos com o doutor aí, né? Sei. Tá. O doutor viu ali que foi apresentado ali um processo ali de final 0195 no corpo do uso campeão? Eu vi sim. Aí viu que em cima ela soltou um despacho lá, o doutor tem acesso ao despacho? Tem acesso ao despacho. Vamos lá. Fala para mim, o que tem esse despacho aqui? Já tá abrindo aqui. É uma coisa que eu achei estranha, ela não vou dizer bloqueou o uso do campeão, ela travou, não sei se estou falando certo, deixa eu ver que eu tenho aqui certinho. Ela suspendeu. Suspende provisoriamente até o feito da resolução da ação do inventário. Isso acontece. Não é correto. O correto é o uso capião suspender o inventário. Quando o imóvel objeto de uso capião está no inventário. E o correto também é o uso capião suspender uma reintegração de posse, uma emissão na posse, né? Não é comum, não é correto o uso capião ser suspenso até que o inventário seja julgado. Por quê? Não que a posse sobreponha o inventário, mas a posse é uma situação fática. Se eu tenho a posse, eu faço uso capião e me torno proprietário. Hoje tem até decisão do STJ, né, em relação a isso, muitas decisões, né? Então não é comum. Cabeça de juiz, cada um tem a sua, julga muito mal, julga errado, pensa errado, mas não é comum não. Deixa eu imprimir a folha aqui, ó. Peraí que eu vou imprimir a folha, já volto aqui. Deixa eu pegar aqui na impressora.
Pronto, ó, é isso mesmo. Na verdade, Fabiano, não está contando prazo, porque está aguardando ainda, né? Está aguardando leitura, então não está contando prazo. Essa decisão você está bem ligado no movimento, como eu falo para os alunos, dão risada, né? Você está bem ligado no abacaxi, viu? E aqui a gente é assim, é claro que advogado, a gente tem que publicar para a gente ter a publicação da OAB ou no sistema para a gente cumprir, né? Então não tem como, não perde publicação, graças a Deus, nunca perdi prazo. Mas eu sou tão chato e amo tanto que eu faço, que eu tenho mais ou menos 1 hora por dia que eu fico cutucando o anjinho da guarda, né? Falo, anjinho da guarda, vamos lá, me ajuda. Qual que eu tenho que cutucar hoje? Eu cutuco uns 30 processos e peço pro pessoal da minha assessoria aqui consultar também. Mas você foi mais rápido que eu, hein? Foi mais rápido que eu. Nesse caso, o que nós vamos fazer? Nós poderíamos ficar quieto, mas não dá para ficar quieto. Porque desculpa o termo, né? Hoje nós estamos bocudo, mas a cagada é muito grande. O uso capião tem que suspender a emissão de posse, arbitramento de aluguel, ação de extinção de condomínio, ou às vezes não suspende nada, segundo o entendimento do juiz. Mas não o infeliz, né, do juiz, olha, suspenda tudo aí, que eu sou o bonzão aqui, viu? Enquanto não julgar meu inventário, né? Vai pro inferno, né? Ele e a ideia dele, né? Então nós vamos agravar essa decisão, porque não pode. Uso capião é uma ação declaratória, é uma ação que nós vamos o quê? Falar, juiz, na ação de uso capião é uma ação que não se discute o registro. A gente não quer saber quem morreu, se está vivo, se é espírito, não quer saber. A gente quer saber que nós temos a posse, mas pacífica nos nome. Como que vai o inventário vai suspender? É o contrário, né? Entendeu? Então nós vamos agravar para que isso não aconteça, né? Não, mas eu vejo ali debaixo que o doutor já está batendo que o uso capião é um direito, acho que não sei se estou falando besteira, mas é um direito autônomo. Autônomo, né? é isso mesmo. E ela está sempre falando assim, o que a gente quer o inventário. O inventário que eu estou fazendo com o doutor é do outro terreno lá, não sei se o doutor lembra. Lembro sim, é do outro terreno. Citando esse terreno aqui, que está em fase de uso capião, né? A regra do jogo, né, salvo exceções, é o uso capião suspender demais ações. Por quê? Porque eu tenho um inventário, tenho 3 imóveis. Um deles é uso capião. Então, como que eu, juiz, vou dar andamento ao inventário se um objeto de uso capião? Então, eu aguardo, vou suspender aqui o inventário, porque se lá realmente o herdeiro, conforme enunciado, conforme julgados do STJ ganhar, acabou. Esse imóvel não tem mais que fazer parte do espólio. Então, ele sai. De 3 imóveis fica 2. E aí eu continuo o inventário. Agora, não inventar modo e fazer o contrário. Infelizmente, eu falo isso para os alunos todo dia, eu queria uma advocacia mais unida, mas nós temos um judiciário ruim, caro, juízes cada vez mais incapazes, com falta de vontade. Infelizmente, é a realidade do Brasil. Aí você fala, quem poderia atuar nisso? A OAB, né? Ir para cima do judiciário, fiscalizar. Mas você acha que a OAB está preocupada com isso? Eu deixei de fazer parte de comissões da OAB porque só serve reunião de OAB, salvo exceções, só serve para tomar Coca-Cola e comer coxinha. Se for para comer coxinha e tomar Coca-Cola, eu como em casa, né? Eu como aqui, que ainda como uma coxinha boa, porque a padaria é boa aqui do lado. E não pago ainda porque eu ganho a ação dos campeão e o dono da padaria é grato a mim. Louco. Me diga uma coisa, doutor, por que foi apresentado, no caso, aquele processo ali em cima, eles apresentaram junto? Não sei se o doutor se lembra lá daquela ação de abertamento de aluguel contra a gente. Que eles estão cobrando aqui em cima. Lembro. Isso é normal, eles estão tentando fazer uma confusão processual, eles estão mencionando um processo, mencionando outro, isso é normal. Porque daí isso aí foi na vara do Boqueirão, aqui, e daí a juíza da vara do Boqueirão falou assim, não, essa vara não é competente para julgar o caso, mandou para a vara lá que está o uso capião. Até o que queria perguntar para o doutor, o que é aquela que está escrito ali, ao arquivo provisório com baixa do boletim modificação, no mesmo despacho dela? Não, isso já tem publicação que é para nós, tem publicação que não é. Existem publicações que são atos ordinatórios. O que é isso? São publicações que são feitas, né, para dar ordem. O juiz dá uma ordem para o cartório. Cartório, faça isso. Cartório, faça aquilo. Então, são ordens dentro do cartório. Então, aparece para nós porque é uma publicação, é uma ordem dentro do processo. Mas não é para nós, é um ato ordinatório. Isso é dentro do cartório, é da movimentação do próprio cartório. Entendi. Então, essa ação ali, no caso, por mais que ela suspendeu o uso capião, ainda continua podendo usar como escudo?
Meu doutor fala? Pode, por mais que suspendeu, ela pode ser utilizada como escudo. Pode e deve, né? Agora, essa publicação, até eu vou dar aula hoje, eu vou usar como exemplo, porque já tivemos outros casos assim também, conseguimos reformar. O judiciário erra todo dia, né? O judiciário erra todo dia, cada vez pior. Mas que vergonha, né? Um juiz desse devia ter vergonha de sair de casa, porque olha que absurdo, eu vou suspender o uso capião até julgar o inventário. Isso não existe, né? Então a gente fica doido com essas coisas, né? Muito preocupado, né? Isso que eu pensei, meu Deus do céu, será que ela suspendeu? Eu não vou poder me defender mais. Nós temos a posse ad uso capione. As ações de uso capião não tem nada a ver com direito hereditário, nada a ver com compra e venda de imóveis, registro, tem a ver com os requisitos posse, mas pacífica, nos domini. A posse ad uso capione, ela se prolonga no tempo, né? Ela é definida em lei, aquisição de domínio. Poxa, tem lógica. O juiz fez confusão, olha o nível ruim, fraco do juiz, ele fez confusão com posse interdicta, né? Que pode ser defendida pelos interditos, que não conduz ao uso capião, ou seja, não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas acontece. E te falo mais, o Tribunal de Justiça normalmente reforma, mas se cai numa turma ruim, mantém a decisão, acontece. Porque muitas vezes o segundo grau a gente julga ser mais preparado, normalmente mas erros também acontecem em segundo grau. O doutor vai recorrer em segundo grau, isso? Segundo grau. Daí retorna para ela, pelo que eu entendi? Na verdade, ela recebe. Hoje o juiz de primeiro grau não faz mais juízo de admissibilidade, né? Ela recebe e tem que pedir, tem que subir, o processo sobe, né? Naturalmente. Mas ela já se liga que recebeu o recurso, né? Daí, no caso, o outro juiz julgando, o segundo grau julgando que ela julgou errado, volta para ela? Volta para ela. E uma coisa que eu tenho que te falar que é importante, uma juíza dessa nesse nível, não é besteira falar que ela pode errar na sentença. Então, ainda bem que as nossas peças, a gente gosta do que faz, elas são blindadas. Por quê? Porque se o juiz julgar errado, a gente ganha recurso. Porque uma juíza desse nível, né, é complicado. Mas eu vou perguntar uma coisa pro doutor, que tem muita gente que leva, não sei o juiz. No caso que vai para segundo grau, aí reforma em segundo grau, volta para ela. Não convém, às vezes, ela ficar com, vamos dizer assim, com um rancorzinho da gente mesmo? Então, vai do profissional, né? Corrigir o erro dela? Você pega um juiz decente, um juiz não fica. Não fica por quê? Porque é humano. Tem juiz que não fica porque é profissional. Tem juiz que não fica porque a demanda é grande e ele nem lembra, né? Tem juiz que não fica porque quem julga é o assessor, a assessora. Então, o juiz está na praia. A verdade é essa, né? Então, fazer isso não quer dizer que vai gerar uma picuinha. Tem casos que gera. Se gerar, tem que recorrer, né? Faz parte, né? Agora, uma decisão dessa não dá para aceitar. Tem coisa que a gente finge demência, né? Fecha os olhos, tá bom, juiz, né? É comum isso. Mas tem casos que então você tem que... Nesse caso, não compensa deixar para lá, porque o erro foi grave, né? É um erro que nos atrapalha, né? Se não nos atrapalha... Ela não deu prazo, ela pode, exemplo assim, ela pode deixar quanto tempo ela quiser? Suspenso? Na verdade, vai ficar suspenso até decidir. Olha que absurdo. Meu Deus do céu. Não tem lógica, né? Então vamos recorrer, tem que recorrer. Pode até o segundo grau, pegar um desembargador, relator ruim. Segundo grau, às vezes é o assessor que julga também. A coisa é feia em todos os graus, mas a tendência é que dê certo, né? A tendência é que resolva. A tendência é que seja melhor. Em média, assim, que o doutor acha quanto tempo para decidir o segundo grau ali? Para voltar para ela? Vamos colocar uns 2 meses. A grava normalmente é rápido, 2 meses, né? É rápido? É rápido, normalmente é rápido. Tá, outra coisa, doutor, queria ver com o doutor, o processo final 0195. Vamos lá. Pronto, estou entrando nele aqui. O que tem aí, seu doutor? Tá. O doutor lembra que foi julgado lá, o doutor teve na audiência, daí essa aí foi a vara do Boqueirão que julgou, acho que improcedente ou falou que não era competente, porque tinha um processo de uso capião. O doutor tem acesso ao despacho aí? Tenho acesso. Mas não o despacho dessa juíza da, acho que Geneveva, né? A outra lá embaixo. O que tem esse aqui? Vamos ver. Achei.
doutor viu que ela mandou anexar junto lá no uso capião? Eu vi. Mas isso é bom, hein? Isso é bom. Mas, doutor, é a mesma juíza que está julgando o uso capião. Aí você fala, caramba, agora eu tô confuso. A juíza é ruim ou é boa, né? Mas não, é que a coisa... Não, a juíza do Boqueirão que mandou o processo para lá foi boa. Foi boa. Mandou para lá, porque a gente ganhou tempo, só que mandou para a juíza do uso capião, entendeu? É. E aí, doutor, eu queria ver com o doutor ali, o último despacho dela, deixa eu ver... O último despacho dela, parece que eles estão pedindo justiça gratuita. O doutor consegue ver ali? Tô vendo, o último despacho da justiça gratuita. Achei aqui. Declaração de pobreza, tal, mera insuficiente. O que condiz essa... Deixa eu ver. Acho que é esse aqui, ó. Esse último despacho aqui, né? Da justiça gratuita? Isso, o último despacho. Então é esse mesmo. Qual que é a sua dúvida desse aqui? A declaração de pobreza. O que é, para o judiciário, o que é uma pessoa pobre? Hoje nós temos várias regras sobre isso, né? Normalmente não pode ganhar mais que 2 ou 3 salários mínimos, não pode ter mais que 12 mil reais na conta, não pode ter bens, um patrimônio acima de 300 mil reais. Então nós temos várias regras previstas em normativas diferentes e na jurisprudência, né? Isso é muito polêmico, né? Cada juiz tem uma forma de pensar, mas em regra você não pode ter mais que 12 a 15 mil reais na poupança, você não pode ganhar mais que 3 salários mínimos. Então a ideia é essa. Que está errado também, porque a justiça gratuita não é o quanto você tem, mas é aquela situação que você está passando, né? Ou seja, você pode ter vários imóveis no nome, mas você não tem dinheiro para pagar a conta, judiciário, isso é fato, né? Mas a questão é polêmica. Os benefícios da justiça gratuita, eles serão concedidos com base em alguns requisitos. Esses requisitos do Poder Judiciário têm a ver com o artigo 98, 102, né? Tem a ver com a lei da justiça gratuita que tem também, mas em regra os requisitos mais utilizados são não ganhar mais 3 salários mínimos. Então os requisitos de patrimonial e de ganhos, né? Tá, vou perguntar uma coisa pro doutor, não sei se convém. No caso que esse aqui é a cobrança do aluguel que está sendo cobrado no terreno de uso capião que eu estou fazendo. Os irmãos estão cobrando. Tá? Eu não sei se convém, eles estão pedindo justiça gratuita ali, eles vão ter que juntar documentos, certo? Vai ter que juntar documento. Se a juíza conceder essa justiça gratuita para eles, não sei se convém, a gente consegue derrubar com algumas provas? Consegue. Na verdade, quando alguém pede justiça gratuita e ela é deferida, cabe a outra parte, se quiser, ela pode impugnar, né? O que é impugnar? Fala, não, juiz, está errado, ele não tem direito à justiça gratuita. Então, pode ser feito isso sim. Porque eu falo até mesmo para ganhar um pouco de tempo ali no processo de aluguel, sabe, doutor? Sim. Eu estou pensando para ganhar um pouco de tempo, porque eles vão juntar documento ali, carteira de trabalho, que no caso... Mas eu falo assim, o que eles têm lá para comprovar, que eu vou falar para o doutor, que nem tem uma das irmãs que tem uma casa de 3 milhões. O marido dela é empresário. Isso é ótimo. O meu cunhado, que entrou um processo em cima de nós aqui da aluguel, ele tem 2 carros, não sei se está no nome dele, mas deve estar no nome da esposa, tem um sobrado. A casa dele vale em média 300, 400 mil reais. A mais pobrezinha, que eu falo bem assim, é no caso a minha cunhada, a outra.
ela tem um sobrado, agora, só que não é dela. O que eu preciso, se você tiver provas, né? Então, vamos dizer que você tenha provas, manda para mim. Matrícula é uma prova. Se ele tem esse imóvel nesse valor e está no nome dele, é matrícula, certidão de propriedade, né? O ideal é ter prova. E manda para mim, pode ser no WhatsApp, no meu WhatsApp, pode mandar para mim essas informações. Segue informações para impugnar a justiça gratuita. Né? Se você não lembrar impugnar, põe defesa da justiça gratuita. E aí a gente pode impugnar sim. Me tira uma dúvida, doutor. A gente impugna depois da juíza dar ou antes? Nós podemos impugnar em qualquer momento, mas o correto é depois da juíza decidir. Porque se você impugna antes, a juíza pode, como eu já vi, juiz, olha, eu nem dei a decisão sobre esse assunto, como que você já impugna? Você põe a carroça na frente dos burros, né? Esse é o risco, né? Mas então, em regra, pelo que você está falando, não tem direito à justiça gratuita. Porque dentro desses requisitos que eu falei aqui, a justiça gratuita, a norma, ela exige, né, o preenchimento de vários requisitos. Eu costumo falar para os alunos dois, né, os principais. O primeiro seria o quê? Salário, né? Salário não ser superior a 2 salários mínimos. Tem alguns que falam 3, mas a regra é 2, né, ao dobro do salário mínimo, então equivale a 2. E o segundo consiste na declaração, sob pena de lei, né, daquela declaração de justiça gratuita. Então, 2 requisitos, não ganhar mais que 2 salários mínimos e juntar a declaração. Declaração não adianta impugnar, só se for falsa, mas dá para bater nisso, que ganha mais que 2 salários mínimos, que tem patrimônio, né? Alguns dizem que tem até os novos requisitos, e aí entra a poupança, né, que eu te falei, até 12 mil reais, 15 salários mínimos, 15 salários mínimos ou 12 salários mínimos, dependendo do entendimento do judiciário. Não, eu falo assim pra gente bater só pra ganhar um pouquinho de tempo, sabe? Entendi. Eu sei que essa juíza é bem enroladinha, então a gente ganha um pouquinho de tempo. Ela é assim. A certidão que o doutor fala é a certidão A certidão da propriedade, né? Se ele está pedindo justiça gratuita e ele tem propriedade de valores, né, relevantes, inclusive, então dá para bater nisso. Né? Tem bens, né? Como você quer justiça gratuita se você tem um patrimônio, né, tal? Então dá para bater nisso. Vamos colocar se estiver no nome da esposa ou do esposo. Tem algum problema? Não tem problema, dá para alegar isso. Dá para bater nisso sim. Entendi. Não, nisso aí eu acho que tá tranquilo. Então a gente espera sair a decisão ali. Eu já vou, de repente, correndo atrás desses documentos aqui. Deixa eu ver. E daí eu queria tirar mais uma dúvida, claro. Doutor. No processo do aluguel, agora inverso. Lembra que eu tenho uma cobrança do aluguel em cima de... Não sei se o doutor tem acesso aí? Tenho acesso aqui. Tô aberto aqui. Vou voltar aqui, ó. Pronto. Voltei. É o final 0001. Achei, tô aqui. Espera aí. Pronto, entrou. Tá, doutor, precisava tirar uma dúvida assim. No caso, ali foi colocado eu e minha esposa, só que é só minha esposa que é herdeira. Tá certo essa ação, no caso? Deixa eu entrar aqui. Abriu. Pronto, abriu aqui. Pronto, agora tenho acesso. Qual que é a dúvida? Perdão? A dúvida é essa. Essa é uma ação que a gente abriu em face dos netos da dona da casa. Tá. Essa ação, no caso, poderia ter colocado eu? Poderia sim. Na verdade, é muito comum, né? Ações imobiliárias que envolvam contextos imobiliários, existe o litisconsórcio necessário, sempre entre a esposa e o marido. A não ser, né, que você quer sair ou ela quer sair por questões estratégicas, então dá para tirar juntando uma declaração dizendo que não tem interesse na causa, alguma coisa assim. Dá para fazer isso também. Não, entendi. Porque a doutora juntou uns documentos ali, doutor, tal da, acho que Nilma. Doutor do céu, mas ela misturou tanta coisa ali, doutor, tanta coisa. Ela colocou o processo do uso capião junto aí, ela colocou o processo da cobrança de aluguel que eles estão em cima de mim.
Fica muito documento, né? Acho que eu particularmente não gosto. Eu acho que não é a quantidade, é a qualidade. Fica muito pesado, né? E acaba não ajudando, porque a hora que você pega um juiz, juíza, ele já vem com má vontade, né? Vamos ser sinceros. Bobo quem acredita o contrário. O assessor, às vezes não é má vontade, mas falta de tempo. Então, você junta muito documento, a pessoa vai passando, nem vê, então, acaba passando despercebido. Eu não gosto, né? Eu não gosto. Falo muito para os alunos, inclusive a peça. O menos é mais. Às vezes uma peça de 10 folhas ela é mais ativa do que uma peça com 30 folhas, né? Ali o certo, pelo que ela falou, o certo, eu tinha que ter processado a viúva, não os netos. Tô certo ou tô errado? Ela tá certa ou tá errada? Porque quem mora na casa lá é os netos dela, né? Ela deixou exclusivamente pros netos e filhos. Vocês fizeram essa ação, qual o objetivo na cabeça de vocês? Não estou falando objetivo jurídico. Na cabeça de vocês, o que vocês queriam nesse caso? Objetivo, eu vou falar uma coisa séria, doutor, de coração. Tá bom. A gente fez essa ação, tipo assim, porque a gente tinha deixado quieto lá, sabe? Sim. Só que ela foi de testemunha, não sei se o doutor se lembra, ela foi de testemunha e falou um monte de mentira. Dessa audiência, não sei se o doutor lembra que ela falou, mentiu. E testemunha mente porque é instruída pelos advogados, né? A verdade é essa. E o judiciário sabe disso, viu? Tanto é que o juíza tem técnicas, né, de pegar a mentira, né? E pega mentira, pega contradição. Ela diz nessa peça aí que a gente, o polo certo era o seu Horácio, que era meu sogro falecido, pra gente ter aberto o processo aluguel em cima deles. E o que mais que ela fala ali? Fala, os outros dois irmãos pediu para ir, não sei se o doutor tem acesso aí, os outros dois irmãos pediu a anuência falando que não ia, assinaram uma declaração que não tem interesse naquele terreno lá. Falou que não tinha como só uma filha pleitar com um processo de aluguel. Tô lembrado, sim. Ainda o doutor pediu uma multa, ato atentatório à dignidade, à justiça, uma coisa assim. E eu lembrei que a advogada é muito arrogante. Nossa senhora, né? Foi. Isso. O doutor chamou 2 vezes já a atenção na audiência dela, que ela tenta instruir a testemunha. Tem Porque jeito. esse terreno que eles estão aí, doutor, que é que o doutor está fazendo inventário. Tá. Que eu acertei com o doutor fazer o inventário lá. Então, na verdade, o objetivo dessa ação, vocês quiseram, mexeu com o ego de vocês, né? O que aconteceu na audiência. E vocês quiseram dar uma cutucada, né? Porque se veja bem, doutor, a minha esposa até ia deixar lá para eles lá, sabe? Sim. Ia deixar quieto, porque, doutor, não convém, vamos dizer, a ação ali 50 mil. Aí o que eu vou gastar de inventário, é estressante para se receber tudo, é processo, entendeu? É mais para uma leva lá da cá, entendeu? Entendi. Daí até se tiver audiência, não sei se tem audiência, doutor, até eu queria ver com o doutor para tentar fazer um acordo de ela pagar a parte da minha esposa e pagar o que eu gastei os honorários com o doutor, que eu acho que não sei, me lembro se era 20 mil, 19 mil, né, que eu acertei com o doutor, e vida que segue, entendeu? Agora entendi. Foi feita a conexão dos documentos, por quê? Porque, na verdade, infelizmente, né, eu sou a favor de juntar poucos documentos, mas às vezes um documento complementa o outro, então dá esse volume. Por isso também foi juntado tanta coisa assim. Então, não foi juntado de forma descuidadosa, é que a história em si exige, fala isso, tem que ter esse documento, fala aquilo, tem que ter o outro. Então, por isso, né? Ela está dizendo que não foi feito inventário, mas o inventário ainda está em andamento, né? Está em andamento. Aí ela diz que minha esposa não tem direito, entendeu? Na verdade, é claro que a gente sempre fica atento ao que o outro fala nas peças, né? Mas numa contestação, numa defesa, o outro sempre vai falar o que é melhor para ele, né? Ele, ela, né? Exatamente. Então, a gente tem que se defender sempre,
mas não levar isso pro lado pessoal. Por quê? Porque a defesa, às vezes, é desesperadora, né? Então, a defesa desesperadora é comum, até ofensa, né, gente? Mas não tem que levar isso em consideração. Mas ali a gente não tá nada errado, a gente tá tudo dentro da lei, no caso. Tá assim, não tem nada de má fé, nada de pedido absurdo. Foi feito o que vocês têm direito mesmo, né? Outra coisa, doutor, eu queria comentar com o doutor, que até me preocupa um pouco quanto. Que essa Maria Aparecida é a madrasta da minha esposa, tá? Ela deixou os netos morando ali, os netos e a filha morando ali, só que ela reside lá em Pontal do Paraná, em outra cidade, em outro estado. Não, estado mesmo do Paraná, Pontal do Paraná, só em outra cidade. Ela mora lá e trabalha. Só que ela tá batendo na tecla aí que os filhos moram junto com ela, na casa ali, entendeu? Entendi. Só que daí a única coisa que eu tenho como comprovar, doutor, que eu acho que eles vão pedir isso, porque a viúva tem direito real de habitação, não tem, doutor? Tem. O que eles vão bater na tecla é que ela mora ali, e eles moram junto com ela. Só que tem duas casas, uma atrás e uma na frente. É a minha única maneira de comprovar que eu seria, no caso, o serviço dela, que ela trabalha lá, né? E ela tem um processo aí, que está inclusive envolvendo nós, doutor, que a advogada, aquela advogada arrogante lá, ela colocou que a Maria Aparecida, que é essa mulher, ela morre residência atual dela lá em Pontal do Paraná. Serve como prova? Serve, ajuda sim. Porque essa doutora aí, ela juntou todos os documentos. Só essa parte aí que a Maria Aparecida mora lá em Pontal do Paraná, ela não juntou. Serve sim, serve como prova sim. Porque, logicamente, é a única coisa que eu tenho como provar que ela mora lá. E, no caso, o serviço dela, né? Pode mandar isso sim. Pode, vamos fazer essa alegação sim. Isso vale a pena sim. Isso é interessante. Não, essa seria só a minha preocupação. Que, no caso, eu gosto mais de se prevenir, porque daí claro, das coisas. Tem que fazer. Agora, eu lembrei da advogada, né? Você me falando isso, eu lembrei. Até numa audiência de conciliação, ela começou a brigar com o conciliador, que queria constar Meu Deus, que absurdo, gente. Mas a gente vê isso todo dia, né? Eu dou aula todo dia, hoje, amanhã, e tem muito aluno bom, muito aluno do bem, mas tem cada figurinha que você fala, meu Deus do céu, no segundo, terceiro ano de direito já tá fazendo essa confusão. Imagina a hora que se formar, vai bater até na mãe, né? É bichinho do mal, né? Meu Deus do céu. Eu falo que a OB tinha que fazer teste psicológico antes de dar OB para alguém, meu Deus do céu. Nossa, eu vejo pelo doutor, o doutor é uma pessoa calma, uma pessoa tranquila, o doutor vai nas audiências, cumprimenta todo mundo, não vai de cara fechada, o advogado já fecha a cara, tal, não sei o quê, e o doutor não, entra, cumprimenta, não entendo esse pessoal. Não, é assustador, né? E você vê, aqui graças a Deus, não tem por que mentir, aqui liga advogados, muitas vezes eles ligam, eu queria falar com o professor Júlio, aí a Camila, ela tria, né? Ela fala, olha, o professor Júlio trabalha sob consulta, senão ele não consegue atender todo mundo, ele fica louco, né? Sim, ele trabalha ele trabalha por hora de trabalho, senão não tem como fugir disso, né? Ele fica louco, literalmente. Então passa um recado para ele, fala que gostaria de fazer um acordo e não fazer a defesa, porque eu não quero ficar contra ele. Mas por quê? Porque a pessoa fala, eu vou advogar contra o professor Júlio e amanhã depois vou encontrar ele no lugar, vou ficar numa situação ruim com ele, ou amanhã ele faz parte do tribunal de ética, ele vai me punir. As pessoas fazem uma confusão, não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Então, exatamente. E a gente tem que ser educado, tem que ser humilde, tem que ser profissional, mas é isso em qualquer lugar, né, gente? Agora, a briga tá boa aqui, viu? A briga tá boa, eles são bem cri-cri, né? A advogada também gosta de encrenca, mas tá boa. Quando eu falo tá boa, é que a gente tá trancando, as coisas estão funcionando, né? Às vezes nem sempre fica como do jeito que a gente quer. Mas as coisas estão... Essa ação que o doutor pediu ali, esse 19.200, não é o atrasado de aluguel, né? No começo da ação, quando o doutor pede lá 19.200, é o valor da causa, né? É o valor da causa. Mas eles têm que reembolsar isso aí? Como é que funciona, doutor, que eu não entendo? Na verdade, a estratégia nossa aqui, quando eles falam de cobrar aluguel, né? Eu sou dono, isso é meu também... Aí qual que é a estratégia? Tá bom, você é dono, então paga isso aqui, ó. Paga as benfeitorias, paga, né? Cadê? Prova aqui que você pagou uma conta. Então a ideia é essa, né? Só que no sistema aqui é cadastrado o valor da causa, obrigatoriamente é cadastrado o valor da causa. Mas não que seria um aluguel que a gente está cobrando ali, né? Não que seja um aluguel, não.
O doutor vê que está muita coisa escrita. Ela colocou nessa peça aí, doutor, que a gente está pedindo 19.200 de aluguel, que é atrasado. Meu Deus do céu. Ela se empolgou aqui, né? A gente percebe que ela se perdeu um pouquinho. Mas não vamos contar a vantagem antes da hora, porque o judiciário é ruim, é fraco. Então vamos na nossa aqui, vamos fazer o que tem que fazer. Mas a possibilidade da gente perder ali vamos dizer assim, doutor, no caso, vamos pensar na parte de direitos hereditários, né? A gente está fazendo o inventário, no inventário a gente vai cobrar o aluguel deles, a gente está indo pelo correto certo, né? Tá indo, na verdade, tudo que a gente está fazendo está bem fundamentado, né? A única coisa que eu acho que até a doutora, acho que a Fabiana me orientou, que na época ela pediu o valor do aluguel lá da casa deles. Eu falei, eu não tenho acesso à casa lá, são 2 casas. Eu falei, eu vou colocar um valor que mais ou menos pela área de mercado ali. Talvez o juiz peça uma imobiliária avaliar, né? É que a gente consegue sempre fazer o que está no nosso alcance, né? Vocês em relação ao direito, eu como advogado, então a gente não consegue dominar o que um terceiro possa fazer. Tudo que está sendo feito por nós é de direito, é devido, está bem feito, está bem provado, está bem amarrado, da forma certa. Só que quando alguém se habilita no processo, não que a gente vai perder, a gente provavelmente vai ganhar. Tem tudo para ganhar, não existe causa-ganho, mas tem tudo para ganhar, se não acontecer uma fatalidade. Mas atrapalha, atrasa, né? Porque esse tempo que fica, esse tempo se manifesta, a gente apresenta uma defesa, explica, aí vai, volta. Esse tempo acaba nos atrasando, né? Isso que é ruim. Né? Às vezes a gente pensa que é uma semana, na realidade é 2, 3 meses, né? Essa resposta do juiz, né? É isso mesmo. Então ali a gente não está errado por ter processado os filhos e o neto, né? Na verdade foi o chumbo trocado, né? Não está errado não. O que a gente tem que pensar? Nós temos que processar, muitas vezes, quem está na matrícula. Então, existem questões obrigatórias que a gente tem que seguir. Muitas vezes não dá para fazer o que a gente quer, porque senão a gente perde a ação. Existe algo que chama o quê? Ilegitimidade passiva, né? Você tem que incluir o réu, porque a lei obriga a incluir aquele réu. Né? Doutor, mas eu vou falar uma coisa pro doutor. Vai ter audiência nisso aí, né? Vai, provavelmente vai. Até o dia que o doutor liga no dia da audiência, liga um dia antes ou no dia, uma coisa assim? Não, se eu ficar sabendo da audiência, eu fico sabendo no mesmo dia. Dia seguinte, no máximo. Para o doutor ligar para combinar alguma coisa? Não, sempre. Eu não trabalho. Se tem audiência, pelo menos uma reunião a gente vai ter. Porque a gente precisa conversar, não tem jeito. Até um cliente falou assim, professor... Até um cliente ontem falou para mim, professor Júlio, poxa... Eu não quero saber do processo, está em boas mãos, eu confio no doutor. Eu falei, não é isso. Eu falei, mas para que marcar reunião? Se fosse coisa boa, eu falei, mas não é coisa ruim, é audiência, tem que conversar, né? Então tem que marcar, tem que marcar sim, não tem jeito. Uma coisa que eu queria perguntar para o doutor, no caso, logicamente no dia eu vou lembrar o doutor, porque o doutor tem bastante caso, essa possibilidade de acordo. Veja bem, doutor, são 4 herdeiros lá, no caso é irmão. A minha esposa é a única que está requerindo lá o direito, tá? E os outros 3 abriram mão para ela lá. Não vão cobrar aluguel, deram a parte deles para ela. Eu acho que se a gente pegar e tentar um acordo, doutor, e acertar ali a parte do doutor, que é 19.200, uma coisa assim, e mais a parte da herança da minha esposa, seria interessante para eles, né? Porque o resto das partes eles iam ganhar, doutor. Agora você vê, eu sinto que nas peças, né, não tem jeito, a gente olha e a gente começa a lembrar das coisas, né? Eu sinto que na peça saiu do lado de direito e passou a ser um negócio de ego, né? Eles querem, né? Você vê que perdeu, assim, as estrebeiras, né? Não é uma briga mais de direito, já virou briga de ego. Nossa, que coisa, né? Que coisa feia. Como o ser humano desculpa o termo, mas como o ser humano é ridículo, né? Deus do céu. Não seria mais fácil, doutor, ela acertar com uma e deixar o resto? Doutor, é o que eu fazeria. Se eu vou ganhar 3 partes para acertar uma. Poxa. Porque cá entre nós, a gente quer paz, a gente quer viver bem, a gente quer comer bem, quer passear, não é verdade? A vida é tão curta para a gente gastar com intriga, né? Deus do céu. Mas sabe o que é isso? É o ego, é a ganância, né? Exatamente. Doutor, no mais, acho que era só isso mesmo. Daí no dia que tiver audiência, doutor,
vai me ligar e eu lembro para claro, vai ter reunião. Não, vai ter reunião. Tem audiência, tem reunião, gente, viu? Tem audiência, tem reunião. Não, tranquilo. Então a peça do uso capião ali, o doutor vai fazer uma defesa ali para segundo grau, né? Isso, para segundo grau. E não é defesa, é recurso, viu? É recurso. E recurso, recurso. Eu não entendo direito, é defesa ou recurso. Então ali eu posso ficar tranquilo e continua defendendo ali, né, doutor? Continua. A gente fica tanto tempo lendo, fazendo... Hoje, nossa, eu fiz acho que umas 12 peças, né? E atendi, foram 6 pessoas. Chega uma hora, os olhos começam a arder, gente. Nossa, ardei do olho. Imagino. Eu tô falando isso, você fala, o professor Júlio tá fechando o olho, tá dormindo. Não é isso não, vai estar ardendo o olho. Não, imagino. Pus até o outro óculos grau maior para dar uma aliviada, viu? Deus do céu. Doutor, mas no mais era só isso. Agradeço de coração mais uma vez, doutor. Contem comigo, tá? Qualquer coisa eu tô aqui. Obrigado pela simpatia, educação. É assim que tem que ser. Eu acho que desse jeito as coisas vão acontecer de forma natural. Tem dificuldade aqui ou ali, mas com educação, com carinho, com respeito. Exatamente. A gente está do lado do mesmo time, né? Agora, já pensou? Você imagina o cliente começar a brigar com o advogado e discutir. Poxa, vem no inferno. Eu não aturo mais. Graças a Deus eu não passo muito por isso. As pessoas que me contratam sabem quem é o professor Júlio, né? Então, é difícil dar errado. Mas quando passa do limite, eu prefiro sair do processo. Por quê, gente? Fico pensando, imagina, doutor, tem mais de mil casos no todo o Brasil. Imagine todo mundo... Poxa, de cada 10 casos, graças a Deus... De cada 10 casos, graças a Deus, a gente ganha 9, 8, né? Então, poxa, tem dado tudo certo. A gente faz bem feito, com amor. Vamos nos unir, né? Vamos nos respeitar. Isso é muito legal, não tem preço. Só tem a ganhar, nós todos. Criar uma amizade, um respeito, né? Isso é legal. Parabéns aí pela educação, viu? Eu agradeço ao doutor, agradeço a doutora Esther, a doutora Fabiana, que sempre me atenderam bem, muito bem lá. E isso aí. Eu agradeço, tá? Conta comigo sempre, estou à disposição. E hoje eu fiquei muito feliz porque nós ganhamos o prêmio da OAB Nacional do Escritório de Referência de Direito Imobiliário do Brasil. Então, muito feliz. Muito legal. Deixa eu mostrar aqui. É um prêmio muito importante, né? Parece que não, mas faz toda a diferença, né? Que legal, parabéns, viu, doutor? Poxa, a própria OAB reconhecer como o maior e melhor escritório de advocacia e direito imobiliário não tem preço, né? Eu sempre falo, quando alguém pede indicação para mim, não, doutor Júlio César, não procure outro, vá no doutor. Porque você vê, tivemos aí mais de 1000 votações, mil advogados votando. E ganhar com 97% dos votos, né, dos advogados, estão muito felizes, né? Muito legal. Meu Deus do céu. Parabéns, doutor. Agradeço, viu? Um abração, fica com Deus, tá? Obrigado. Tchau, tchau. Tudo de bom. Tchau, tchau. Tudo de bom.